Às vezes a impressão que a gente tem é que a política brasileira e o judiciário brasileiro é uma panela de pressão que está prestes a explodir. Eu vou trazer aqui várias informações atualizadas, mas o impressionante é uma informação que eu vou trazer aqui que só comprova o quanto o Lula da Silva tem dedo podre para escolher ministros, tá? Ele acabou de empossar a nova ministra dos Direitos Humanos e, ao que tudo indica, ela vai ter que ser demitida menos de 24 horas após empossar a nova ministra dos Direitos Humanos. Ao que tudo indica, ela também terá que ser demitida. Ela está envolvida em um grande escândalo de corrupção. Tá vendo só como Lula tem dedo podre para escolher ministros? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. Gente, o Congresso Nacional, deputados e senadores da oposição está indo com tudo para cima, tá, do STF, principalmente contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? A presidente da CCJ, Carol Toni, acabou de divulgar uma bomba contra o STF. E o Pablo Marçal acaba de falar sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Ele acabou de conceder uma entrevista exclusiva para a revista Oeste. Ele foi questionado e falou sobre Rodrigo Pacheco e o impeachment de Alexandre de Moraes. Gente, muita informação atualizada. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E o Zé Trovão, aliado do Bolsonaro, diz que está sendo perseguido. Tem essa informação que eu vou trazer aqui também, além de outras. Vamos lá, pessoal, dando início aqui às informações, deixa eu trazer aqui para vocês primeiro essa pancada que a Carol Toni acaba de dar aqui no STF, tá? Ao que tudo indica, os deputados, senadores da oposição estão indo para cima com tudo, tá? Contra o STF, contra o Alexandre de Moraes. Vocês vão entender vendo esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na tela para todos vocês. Vejam só. Os elementos técnicos e jurídicos dos últimos anos são provas mais do que suficientes para a apresentação deste pedido de impeachment assinado e apoiado por mais de 150 deputados, 1 milhão de brasileiros e 32 senadores. Não podemos mais nos calar diante de tantas afrontas à nossa Constituição. E uma das respostas para cessar esses abusos de autoridade vindo do Judiciário está na CCJ dessa semana, onde amanhã será votada a anistia do dia 8 de janeiro. Bem como daremos prosseguimento a 4 propostas. A PEC 8 das decisões monocráticas. A PEC 28 para assustar decisões que invadam a competência do Legislativo. Porque já não aguentamos mais tantos e tantos anos vendo o Supremo legislar no lugar do Legislativo, bem como outros 2 projetos de lei para atualizar a lei de impeachment de 50, a lei 1079, para dispor por mais elementos que configuram crime de responsabilidade. Portanto, a resposta do Legislativo está vindo, porque não aguentamos mais e estamos em obstrução, com exceção da CCJ, para poder deixar que cada poder continue no seu quadrado, respeitando sim a Constituição e a democracia brasileira, porque hoje estamos vivendo num verdadeiro regime judicial. Tanto falam do regime militar, mas agora vivemos num verdadeiro regime judicial. E nós, parlamentares, que rezamos e louvamos a nossa Constituição e o Estado de lei, o Estado de direito e não o Estado de autoridade, então estamos deixando de ser omissos, fazendo o nosso papel institucional e constitucional. Muito obrigada. Resumindo, o que ela quis dizer é o seguinte: vai ser votado em alguns projetos, né, PECs, que vai colocar cada qual no seu quadrado. Tipo assim, o STF tomando conta das suas atribuições e o Legislativo tomando conta das suas atribuições, nenhum atropelando a competência do outro. E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês, passou da hora disso acontecer, né? Precisou todo esse escândalo, né, divulgado aí pela Folha de São Paulo, precisou o ministro Alexandre de Moraes derrubar o X para esses deputados e senadores acordarem, porque isso aqui já era para ter sido feito há muito, mas muito tempo, tá? Então tá aí a presidente da CCJ, Carol Toni, né, divulgando aí uma bomba no colo aí dos ministros do STF. Tipo assim, vamos colocar os ministros do STF no seu devido lugar. Tomara que seja realmente aprovado, né, Gi? Vou acompanhar tudo aqui e trazer todos os detalhes no decorrer aqui e nos acontecimentos. Eu vou trazer aqui de forma bem atualizada aqui para todos vocês.
Outra informação que eu preciso trazer, gente, eu disse para vocês no início do vídeo que o Lula tem um dedo podre para escolher ministros, né? É impressionante. Tá? Em menos de 24 horas depois ele ter empossado a nova ministra dos Direitos Humanos, que ele colocou ali no lugar do ministro abusador. Tá vendo só como ele tem dedo podre? Primeiro ele escolheu um ministro abusador. E agora ele escolhe para colocar no lugar do ministro abusador uma ministra que, ao que tudo indica, corrupta, tá? Gente, eu vou trazer aqui informações que eu fiquei assim impressionada com o histórico dessa nova ministra dos Direitos Humanos. Como que o Lula, gente, tá? Tem dedo podre para escolher ministros. Nova ministra dos Direitos Humanos de Lula é ré por superfaturar 6,5 milhões em uniformes escolares. E assim, a ficha dessa ministra, gente, ela é simplesmente impressionante. É inacreditável. No meu entendimento, em menos de 24 horas depois de ele ter empossado ela como ministra, ele vai ter que demitir, gente, porque não tem lógica. Eu vou trazer aqui a matéria divulgada pela revista Oeste. E lá no finalzinho dessa matéria, o escândalo envolvendo o nome dessa ministra é simplesmente inacreditável. Acompanhem, gente, tá? Porque eu vou trazer do início até o fim e lá no finalzinho vocês vão entender por que é que ele tem que demitir imediatamente essa nova ministra dos Direitos Humanos. Olhem só, nova ministra dos Direitos Humanos de Lula é ré por superfaturar 6,5 milhões em uniformes escolares. Gente, é 6,5 milhões, não é 6,5 mil reais, não é 65 mil reais, não. É muito dinheiro, é 6,5 milhões. Segundo aqui a informação que tá aqui, tá? A fotinho do momento em que ele impulsou ela ali como ministra dos Direitos Humanos, Lula, ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Tá aqui, ela aqui no meio aqui. E a matéria diz sim, a nova ministra dos Direitos Humanos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Macaé Evaristo, do PT, gente, ela é do PT. Quem ia estar surpreso, né? PT, escândalo de corrupção, que vai substituir o Silvio Almeida, é ré na Justiça de Minas Gerais por superfaturamento na compra de uniformes escolares. A apuração é do jornal O Estado de São Paulo. O caso ocorreu quando ela era secretária de Educação de Belo Horizonte em 2011, durante a administração do ex-prefeito Márcio Lacerda, do PSB. Macaé também chegou a ser acionada judicialmente por supostas práticas semelhantes enquanto era secretária de Estado de Educação da gestão de Fernando Pimentel, do PT. Entre 2015 e 2018, o PT sempre tem que estar na jogada, né? Falou em corrupção, o PT está sempre na jogada, é impressionante. Nesse período, porém, ela fez um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para encerrar o processo. Procurada pelo Estadão, a ministra disse que a defesa dela contestou a ação sobre a suposta irregularidade quando era secretária municipal e que segue tranquila e consciente do compromisso com a transparência e correta gestão dos recursos públicos. Segundo o Macaé, o processo licitatório foi conduzido pela comissão de licitação, que não era vinculada à sua pasta, e validado pela Procuradoria do município, que conduziu todas as fases do certame. Será mesmo, gente, que ela não teve nada a ver com essa situação? Vou colocar aqui de novo a fotinho dela aqui, ó, para vocês visualizarem. Essa aqui está sendo indicada, tá, para ser a nova ministra dos Direitos Humanos, um cargo importantíssimo no Brasil. E segundo aqui a matéria, ela destacou que ainda não houve decisão judicial no processo e que sempre colaborou com a justiça. Em menção às acusações sobre sua atuação como secretária estadual, na qual o MP, tá, o Ministério Público de Minas Gerais, apontou sobrepreço na compra de carteiras escolares. Agora, gente, prestem atenção para vocês verem o quanto é grave essa situação e por que ela tem que ser demitida imediatamente. Em 2022, Macaé assinou um acordo de não persecução civil, no qual se comprometeu a pagar uma multa de 10,4 mil, equivalente a um mês de salário como secretária, para encerrar 13 processos judiciais por improbidade administrativa relacionados à compra de carteiras escolares. Pessoal, não é uma nem duas, tá? Não é um nem dois, são 13, aqui ó, 13 processos judiciais por improbidade administrativa relacionados à compra de carteiras
escolares. Embora o acordo não mencione os valores superfaturados, a área técnica do Ministério Público de Minas Gerais identificou sobrepreço na licitação para a compra do imobiliário. No caso ainda em andamento relativo às supostas, né, irregularidades na Prefeitura, a Secretaria de Educação de Belo Horizonte realizou uma licitação em 2011 para adquirir cerca de 195 mil kits de uniformes escolares. O Ministério Público apontou duas irregularidades. A empresa vencedora da licitação, Diana Paulucci S.A. Indústria e Comércio, estava proibida de participar de concorrências públicas e os preços dos uniformes foram superfaturados. A área técnica do Ministério Público de Minas Gerais encontrou cotações feitas por outros órgãos públicos para a compra de uniformes, cujos preços máximos por kits eram de R$ 67,51 para o primeiro modelo e de R$ 77,31 para o segundo modelo. A Secretaria de Educação, comandada pela agora ministra, comprou cada kit por R$ 84, né, e 89,01, uma diferença respectivamente de R$ 17,20 de R$ 11,70 por unidade. À época, a diferença total foi de 3,1 milhões, o equivalente a 4,4 milhões em valores de 2016, quando houve a denúncia. Gente, eu tô impressionada. O Estadão utilizou a calculadora do Banco Central para corrigir novamente os valores pela inflação para preços de julho de 2024 e chegou a um montante de 6,5 milhões em valores atualizados. Gente, eu fico impressionada, né? Tudo. Por que o Lula escolheu ela, sabendo de tudo isso que estava acontecendo? É isso que eu fico me perguntando. Por que o ex-presidiário Lula, tá? Que já foi aí preso por causa de um dos maiores escândalos de corrupção na história do país, que é aquela questão da Lava Jato. Por que, gente, ele tem o dedo tão podre para escolher essa gente do PT, gente que está envolvida até o pescoço em escândalo de corrupção? Será que ele não pensa assim, gente do céu, vamos ver aqui a vida pregressa dessa futura ministra, né? Vamos ver aqui como é que é a situação. Parece que ele não faz questão de colocar uma pessoa honesta para tomar conta de uma pasta tão importante que é dos direitos humanos. Será que não existe ninguém dentro do governo Lula para verificar, né? Olhar ali no retrovisor da pessoa que vai ser colocada ali como ministra? Gente, eu fico indignada, porque assim, mas assim, tá ainda, né, o processo tá em andamento. Gente, isso é muito grave, não é 1, 2 processos, são 13 processos, é muita coisa. 6,5 milhões é muito dinheiro, é muita corrupção envolvendo o nome dessa ministra. Eu tô impressionada, gente, coloque aqui embaixo a opinião de vocês, o que vai ser, o que essa mulher vai fazer dentro do Ministério dos Direitos Humanos, que tem uma pasta robusta, viu, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. Se ela fez isso, tá? Esse escândalo de corrupção todo envolvendo... E ela trabalhando como secretária, imagine agora como ministra, o que é que não deve acontecer. É impressionante. Agora, gente, olhem só, Marçal, Pacheco tem que ser homem para julgar impeachment de Moraes, tá? O Pablo Marçal acabou de conceder uma entrevista aqui para a revista Oeste, e ele foi questionado a respeito de Alexandre de Moraes, e ele falou sem menor pudor. O candidato à Prefeitura de São Paulo, Marçal, disse ao Oeste, nesta terça-feira 10, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisa ser homem para julgar o processo de impeachment do ministro do Alexandre de Moraes. Quem tem competência para julgar isso, o impeachment, é o Senado, o Senado Federal, afirmou o Pablo Marçal. Eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem, agora ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que com tanto comprometimento pessoal que ele tem na vida dele, porque eu acho que ele depende muito de favor do judiciário. Eu duvido que ele vá fazer isso. Ele disse ainda que a Suprema Corte está politizada e precisa colocar o pé no freio. Segundo ele, abre aspas, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato, disse. Nunca me coloquei contra isso. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e de qualquer outro ministro do STF que tem que ser apurado e investigado. Então ele não é contra se um ministro do STF tem que ser investigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunismo, de ladrão, as coisas mais, né? Então ele foi muito enfático aqui nessa entrevista. Marçal falou sobre sua participação nos atos do Dia da Independência, né? O candidato falou ainda sobre a participação dele na manifestação de 7 de setembro na Avenida de São Paulo.
O Bolsonaro estava com o povo e eu deixei bem claro que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador, fiquei a noite toda voando, destacou. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras e infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Esse aqui foi uma das falas dele durante essa entrevista hoje. Então, ou seja, voltando aqui ao caso, ele disse que se algum ministro do STF tem que ser investigado, ele é a favor de que tem que ser investigado. Agora, Pacheco, né, dar andamento no processo de impeachment, segundo ele, tá, tem que ser muito homem para dar andamento a esse processo de impeachment. Será que o Pacheco vai ser homem para dar andamento ao processo de impeachment de Alexandre de Moraes? Podem colocar aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer aqui uma informação que eu preciso esclarecer aqui para todos vocês, que é esta que está aparecendo aqui na tela. Zé Trovão diz que foi destroçado por apoiar Pablo Marçal, tá? Zé Trovão, Nicolas Ferreira, Cleitinho, eles vêm realmente sofrendo por toda essa questão de estarem aí mais assim apoiando o Pablo Marçal. O apoio de alguns deputados bolsonaristas à candidatura de Pablo Marçal, prefeito de São Paulo, tem gerado críticas dentro da própria base aliada do ex-presidente Bolsonaro. O deputado Zé Trovão, por exemplo, que nem de São Paulo reclamou em um grupo de WhatsApp, né, com colegas parlamentares, que está sendo massacrado após anunciar apoio ao ex-coach. Segundo ele, abre aspas, estou sendo destroçado por ter prestado apoio ao Pablo, né, mas sigo com meu coração em paz, afirmou Trovão no grupo, né, segundo mensagens a que a coluna teve acesso, tá? A reclamação de Zé Trovão surgiu em meio a uma conversa com Carla Zambelli, que defendia, né, o responsável pelo trio que irritou o Bolsonaro durante a manifestação na Avenida Paulista do 7 de setembro. Ou seja, mais um, né, o Zé Trovão, que já declarou apoio ao Pablo Marçal, disse que está sendo destroçado aí por alguns da base aliada ali do Bolsonaro, que não deveria acontecer, né, gente? Todos têm um único propósito, né? O bem para o Brasil, o bem maior que é o bem para o Brasil. Todos da base aliada do Bolsonaro têm um mesmo propósito, independente se é aliado, né, se alinhou ao Pablo Marçal, se alinhou ao Ricardo Nunes, todos têm um único propósito. Então, completamente desnecessário esse tipo de treta picuinha dentro da direita, tá? E sabe quem que sai ganhando com tudo isso? A esquerda. Eu tô vendo aí jornalistas, alguns militantes de esquerda, alguns youtubers aí, tripudiando em cima dessa treta que está sendo envolvida aí os deputados e senadores de direita, gente, tá? Quem sai ganhando com isso é só a esquerda, tá? Então é muito importante que a gente analise realmente de caso se vale a pena continuar com essas tretinhas, essas picuinhas dentro da direita. E agora, gente, outra informação que foi divulgada aqui, que eu preciso trazer aqui para todos vocês, é essa aqui, ó. Escândalo no Exército. Soldado acessa notebook de tenente, furta nudes e divulga a outros militares, tá? Isso é inaceitável, isso que aconteceu, gente, tá? Envolvendo o Exército. Um caso envolvendo um soldado do Exército Brasileiro e um primeiro-tenente, tá? E uma primeiro-tenente está movimentando a Justiça Militar da União. Em janeiro de 2021, o soldado foi acusado, né, de acessar sem autorização o notebook funcional da oficial e extrair fotos íntimas. As imagens foram distribuídas a outros militares do aquartelamento, causando grande repercussão. Além disso, o suspeito tentou acessar outros dados do notebook durante a madrugada, mas não obteve sucesso. Essas ações resultaram em diversas acusações, incluindo invasão de dispositivo informático, tentativa de invasão e divulgação. Gente, que divulgação das fotos da tenente, gente, tá? Justiça Militar da União e o caso das fotos íntimas. Em outubro do ano passado, o Ministério Público Militar formalizou a denúncia contra o soldado e o caso segue tramitando na Justiça Militar da União. A acusação é severa, considerando a violação de privacidade e a quebra de confiança dentro das Forças Armadas. Recentemente, em uma tentativa de interromper a ação penal, o soldado, né, buscou um habeas corpus com o objetivo de trancar o processo. A defesa, realizada pela Defensoria Pública da União, alegou constrangimento ilegal pela decisão do juiz federal de indeferir o acordo de não persecução penal.
Gente, que situação, escândalo dentro do Exército Brasileiro, tá? Um soldado acessou o notebook da tenente, pegou fotos e saiu distribuindo dentro do quartel. Gente, é lamentável um tipo de atitude como esta, né? Eles que deveriam proteger as pessoas, né? Soldados, tenentes, eles deveriam proteger. Aí um soldado vai lá, tem acesso ao notebook, pega essas fotos. Isso é muito, muito triste acontecer dentro de um exército, né, gente? Tá? Em qualquer lugar é muito triste, mas dentro de um exército onde, né, deveria servir de exemplo os soldados, né? Lamentavelmente isso acabou acontecendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.